Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Jesus pelos exemplos e pelo que Ele nos ensinou também. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Esse vídeo de hoje tem por título: Você sabe o que é a lei de causa e efeito? Acredito que a grande maioria dos que já tiveram o prazer de ler um bom romance espírita puderam observar que quase todas as obras romanceadas possuem uma formatação bastante semelhante. Os personagens sofrem muito. E ao final do livro, os autores espirituais vão nos revelando que as dores ou as causas das dores presentes encontram-se na própria reencarnação ou em reencarnações passadas. E por que isso acontece? É devido a uma lei de Deus, uma lei universal, que é imutável, denominada de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Existe uma pequena diferença entre ambas. Nós vamos ver. Esta lei, ela visa dar a cada um conforme as suas obras, demonstrando assim a justiça de Deus. Boas ações irão gerar boas consequências. As más ações irão gerar dores e sofrimentos. Essa lei, ela é essencial para o nosso aprimoramento. E ela não tem, como muitas vezes nós achamos que tem, o objetivo de nos castigar. O objetivo da lei de causa e efeito é de nos corrigir. O espírito André Luiz, em um livro chamado de Ação e Reação, ele nos diz que é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida. Essa é a lei de causa e efeito. O que eu faço? Eu vou me responsabilizar sempre. Nosso Pai Maior, Deus, nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas. Mas cada escolha será respondida por nós perante a justiça de Deus. Ficará aqui na nossa memória. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações, que se configuram como mecanismos evolutivos. A dor nunca é uma punição, mas a dor é sempre um mecanismo para nos promover, para provocar em nós a vontade, a necessidade mesmo de evoluir, para que a gente não sinta mais aquelas dores. As provas são situações aflitivas que costumam ser objeto de escolha dos espíritos minimamente lúcidos, ainda antes da encarnação. Por expiação é que ocorrem os sofrimentos, pelas faltas cometidas. Seria uma situação da vida que envolve sofrimento físico ou psicológico, que se acha ligado a um evento passado ou um evento da própria reencarnação, que o sujeito percebe como errado ou de cujas consequências não consegue se evadir facilmente. Perante a lei de causa e efeito, não existem vítimas, não existem inocentes. Sofremos porque é necessário, porque precisamos crescer, evoluir. Ora, era muito comum, hoje nem tanto assim, pelo próprio progresso, mas nós dizemos para os nossos filhos, estou dizendo experiência pessoal, meu filho tem quase 40 anos de idade, não é criança mais, mas quando ele era uma criança, ensinávamos a ele, para que ele não colocasse o dedinho na tomada, porque ali doía, dava choque. Ou seja, se ele desobedecesse essa ordem, ele iria sofrer as consequências disso através de um choque. Nós, espíritos, quando não obedecemos às leis de Deus, sofremos choques, dores, que podem até nos causar sofrimentos. A lei de Deus é justa e sábia. É por isso que dizemos que o acaso não existe. Isso quer dizer que tudo o que nos acontece deveria nos acontecer.
E quando a gente diz tudo, nós não queremos que os amigos levem isso ao pé da letra, mas tudo aquilo que traz grandes modificações para nós. Então, se eu, ao terminar essa gravação, deixar, por exemplo, o meu celular cair no chão e ele quebrar, isso não estava na programação divina, de modo nenhum. Foi um acidente. Vai me custar dinheiro? Certamente, mas é um acidente. Nesse sentido, Deus não perdoa e nem premia. Ele faz simplesmente cumprir a sua lei. E a lei de Deus diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. No Livro dos Espíritos, na questão 964, nós temos a seguinte explicação. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, presente ou futura. O conhecimento e a compreensão desta lei pode nos auxiliar na aceitação das atuais provações, levando-nos à resignação e às mudanças necessárias para o nosso crescimento espiritual e consequente reforma íntima. Estamos hoje passando pela pandemia. Já há mais de um ano estamos vivendo a pandemia. A vacina começou a questão de 2 meses, mas estamos passando por momentos difíceis na nossa vida. Devemos reclamar de quem? Geralmente reclamamos de Deus. Deus está castigando o mundo. Não. A causa dessa situação é nossa, dos espíritos encarnados no planeta Terra. Os passos para a quitação dos nossos débitos com as leis divinas, segundo Allan Kardec expôs no livro O Céu e o Inferno, são o seguinte, para que nós possamos realmente, então, estarmos quites com a lei de Deus. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A reparação, ela consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente. Então, não temos como fugir das consequências dos nossos atos. Agora, podemos perguntar, mas se aquele a quem eu prejudiquei, ele venceu essa situação, não sente raiva de mim, nem ódio, sente apenas dó. Então eu não tenho como reparar para ele, porque ele já é bom. Posso fazer a reparação para um outro irmão, mas certamente eu vou ter que fazer a reparação. Os efeitos de nossas ações podem ser imediatos, após a morte e na reencarnação. E esses efeitos vão durar enquanto não terminar o efeito que a gerou. A prática do bem é uma das formas que a providência divina nos concede para amenizar os nossos débitos. Quando compreendemos esses ensinamentos, sofremos menos, pois entendemos que somos devedores, que nada acontece por acaso. Deixamos de ser reclamões e passamos a entender que aquilo que ocorre conosco está de acordo com aquilo que eu fiz. Agora, ou no passado, mas foi eu quem fiz. Não estou pagando nada por ninguém. E com o tempo, nós mudamos nossas atitudes, nossos sentimentos, a fim de nos harmonizarmos melhor com as leis de Deus. Então, por lei de causa e efeito, o homem pode compreender a razão de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade. E pode, acima de tudo, conhecer e amar Deus, entendendo que Deus é justo e racional, e que dá a cada um
segundo as suas obras. Esse é o nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aquele a quem Jesus nos disse que deveríamos amar acima de todas as coisas. Porque Deus é bom, é justo, é misericordioso. E essa lei de causa e efeito é extraordinária. E eu convido os amigos e as amigas a estudarem um pouco mais sobre essa lei, para que nós possamos deixar de sermos criaturas que reclamamos de tudo na vida. Achamos que todas as coisas é questão de sorte ou azar. Na realidade, tudo é questão de trabalho. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.